Quando é o seu aniversário, Jim? 1º de agosto. 1º de agosto? Está perto? Você não nasceu em um dia, embora tenha um aniversário fixo? Levaram de 9 a 9 meses e meio para você nascer, não foi? Da mesma maneira, quando você não morre em um dia. Você morre lentamente. Se alguém é declarado clinicamente morto, ele ainda não morreu totalmente. Acho que já falamos sobre isso. Os 5 pranas, eles começam a se retirar lentamente em etapas. A energia da vida física, que geralmente é chamada de prana ou prana, tem 5 manifestações básicas. Existem 10, mas isso vai complicar. As 5 manifestações básicas, elas são chamadas de samana, prana, udhana, apana e vyana. Digamos que se um médico estiver observando e declarar essa pessoa em um determinado momento que agora ela está morta. Nos próximos 21 a 24 minutos, o samana começará a sair. Isso significa que o samana é responsável por manter a temperatura do corpo. A primeira coisa que começa a acontecer é o corpo começa a ficar frio. A maneira tradicional de examinar se alguém está morto ou vivo é tocar seu nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Eles não examinavam os olhos e outras coisas, eles apenas examinavam o nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Então o samana sai do corpo naquele momento. Por volta de 48 a 64 minutos, sai o prana. Depois disso, entre 6 e 12 horas, o udhana sai. Até a saída do udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Mas uma vez que o udhana saiu, existe uma mínima chance, mas isso é uma chance impraticável. Tirando isso, é impossível reanimar o corpo, uma vez que o udhana tenha saído. Depois é o apana, por volta de 8 a 18 horas, ele sai. O vyana, que é a natureza conservadora do prana, começará a sair bem depois disso. Ele pode continuar saindo até 11 a 14 dias, se for uma morte normal. Aconteceu um dia, Shankaran Pillai estava vasculhando o armário. E depois de algum tempo, a esposa veio e perguntou: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Não, nada, eu não estou fazendo nada, nada." A esposa disse: "Por que você está dizendo nada, nada? Estou de olho em você. Faz meia hora. Você está lendo nossa certidão de casamento? Qual é o problema?" Shankaran Pillai disse: "Eu estava procurando a data de vencimento." Então, embora possa haver uma data de vencimento para a própria morte, não se morre em um dia. É um processo lento. De fato, isso está acontecendo agora mesmo, lentamente. Ao fazer yoga, você pode estar levantando barreiras no caminho da morte, mas não bloqueando. Sim, você está fazendo yoga diariamente, colocando algumas barreiras e diminuindo a velocidade, mas sem bloquear. Então, hoje você sabe que de suas velhas roupas nós podemos tirar seu DNA. Depois que você morrer, depois de 100 anos, nós podemos te clonar. Sim? Sim ou não? Você sabia? Portanto, quem você é, pelo menos a fisicalidade de quem você é, pode ser tirada de suas roupas e nós podemos refazer você, pelo menos alguém que se pareça com você. Podemos criar o corpo. Portanto, você ainda está lá, espalhado por todo lado. Quando os yogis morrem, eles mesmos queimam a cabana em que estão vivendo. Existe uma maneira de fazer isso? Não vou lhe dizer como, porque não quero que você incendeie os alojamentos daqui. Então eles sempre põem fogo na cabana em que estão vivendo.
porque não querem que nenhuma molécula de DNA fique por aí e viva, porque, de alguma forma, seu corpo físico ainda fica por aí. Se eles podem recriar seu corpo a partir disso, obviamente ele fica vagando por aí, não é mesmo? Portanto, tudo o que eu tenha tocado, você vai querer queimar? Tudo tem que ser limpado? É por causa disso, essa é a principal razão que leva as pessoas a quererem manter seus bens físicos ao mínimo no caminho espiritual. Se você entrar no quarto de um sannyasi, você verá que haverá 3 pares de roupas bem dobradas e guardadas, apenas uma coisa para beber água, um prato para comer e apenas um único lençol para dormir, e pronto. Nenhum item extra, porque ele não quer tocar em muitas coisas no mundo, ele quer manter o mínimo possível, porque ele sabe que se ele espalhar seu corpo por todo lugar, reuni-lo e ir embora será muito difícil. É por isso que ele não forma nenhuma relação física de qualquer tipo, porque ele entende que se ele deixar seu corpo por toda parte, quando chegar o momento de recolher será extremamente difícil. As pessoas que são parte do seu corpo não estão dispostas a ir com você quando você quiser ir. Elas não irão. Todas elas vão dizer eu te amo, mas elas não irão. Então, quando alguém morre, dependendo de quem ele é, estas coisas devem ser tratadas de acordo. No mundo de hoje, quando as pessoas já reuniram roupas suficientes para 3 vidas, calçados suficientes para 10 vidas, queimar tudo isso seria puro desperdício. E de qualquer forma, seu modo de existência e a maneira como morrem é tal que, invariavelmente, elas terão que encontrar raízes nesta terra mais uma vez. Não adianta queimar tudo isso. Pelo menos aquelas peças que estão muito próximas, intimamente envolvidas com o corpo, como suas roupas íntimas e outras peças, devem ser queimadas. Devem ser queimadas. Pois, caso contrário, aquele ser não irá partir facilmente. Ele não saberá, ele não tem o discernimento para entender se deve estar aqui ou lá. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. Não há capacidade para tomada de decisão porque não há discernimento. Uma vez que o corpo se foi, a mente discricionária se foi. Portanto, não há decisão apenas por tendência. Existem muitas coisas aqui que pertencem ao corpo, que ficam por aí, particularmente nos primeiros dias. Portanto, em sua casa, se houver muitas roupas usadas, que é o problema com o mundo ocidental novamente, por causa do tipo de roupa e da estrutura da sociedade, as coisas são de uma maneira que você pode estar usando um casaco por 6 meses e ele talvez não seja lavado, sim? Você usa ele e pendura, porque é um país frio, e você talvez não transpire tanto, você usa e pendura lá. Isso não é possível na Índia. Se você usa algo, ele tem que ser lavado agora. A natureza das roupas, a atmosfera e as estruturas sociais são de tal forma, mas isso está mudando novamente lá também, porque a maioria das pessoas está usando roupas feitas na China e não mais as que são feitas na Índia. Então, o tipo de roupa que eles estão usando, naturalmente eles a usam e a penduram, eles não a usam e lavam. Todas essas coisas foram cuidadas, todos os aspectos foram tratados, mas estamos os perdendo em grande escala. Porque essas roupas são usadas repetidamente e penduradas. Na verdade, você pode experimentar. Bem, hoje os cães estão aí. Se você trouxer um cachorro da polícia, se você colocar 1000 jaquetas aqui e pedir para que ele aponte qual é a jaqueta do Jim, ele simplesmente irá apontar. Sim? Não Deus, apenas um cão. Então, obviamente,
Quem você é está pendurado no casaco, na jaqueta, de muitas maneiras, não é mesmo? Até mesmo um cão pode ver isso. Então, uma vez que acontece dessa forma, quando uma pessoa parte e seu corpo fica ainda por aí em diversas formas, ela se torna uma habitação para vários tipos de forças. Não apenas pelas energias dessa pessoa que ficam por aí, mas por vários outros tipos de forças. Sua jaqueta é um corpo desocupado, de certa forma, o que não é uma boa maneira de deixá-la. Portanto, ou eles a lavam imediatamente. Na Índia, se forem roupas caras, eles irão lavar todas as roupas. Nos primeiros 10 dias ou 11 dias, eles lavarão todas as roupas e distribuirão em muitos lugares, nunca para um único lugar. Você não pega todas as suas roupas e as entrega para uma família. Você se certifica de que o casaco vai para aqui, as calças vão para lá, isso vai para ali, isso vai para lá, de modo que fiquem muito bem espalhadas para ter algum significado. A presença significativa não existirá mais. Caso contrário, todas as coisas que estão intimamente relacionadas ao corpo, basta queimar. Uma dessas coisas deve ser feita, ou você deve doá-las por todos os 50 estados, para que o velho não fique confuso sobre para onde ir, ou você deve simplesmente queimá-las. Eu acho que várias pessoas têm superado essas condições com a prática de Hatha Yoga, sem dúvida. Estar em um espaço consagrado definitivamente ajuda. Mas essa manifestação bastante difundida de desequilíbrio da tireoide, veja, temos que entender isso. O que você chama de tireoide, no yoga, nós não olhamos para as glândulas dessa maneira, mas na medicina, o que você está chamando de tireoide é aquela secreção dentro de você que está tentando calibrar o seu sistema diariamente. Está apenas calibrando quanta digestão deve acontecer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto músculo deve ser desenvolvido, tudo. Ela está tentando calibrar a sua estrutura física. A sua estrutura física está fortemente relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, existe substancial evidência para mostrar que, se você sentar aqui e pensar em uma montanha, a sua função glandular funcionará de uma certa maneira. Se você pensar em um tigre, funcionará de outra maneira. Se você pensar no oceano, funcionará de outro jeito. Se pensar num homem ou numa mulher, funcionará de outro jeito. Somente um pensamento. Nada. Nenhum contato com montanha, nenhum contato com tigre, nenhum contato com homem, mulher ou oceano. Apenas um pensamento irá alterar a sua função glandular. Estou dizendo que este é o quão afinado o sistema é, que está tentando calibrar tudo para que você fique bem. O problema é que você precisa de um carro de boi, porque você é o elo perdido. Você precisa de um carro de boi, mas eles lhe deram uma nave espacial. Cada pequena coisa fará um mundo de coisas. Simplesmente se você tocá-lo, bum, uma onda de coisas acontecendo no sistema. Se você apenas olhar dessa maneira e tirar uma conclusão sobre a árvore, este passará por inúmeras reações químicas e outros tipos de alterações. As funções glandulares mudarão. Onde quer que você esteja, seja em Mumbai ou em Nova York ou em Londres, onde quer que seja, apenas observe a situação na qual você está entrando. Talvez socialmente você tenha se acostumado a esse tipo de coisa, mas observe o tipo de ambiente no qual você está entrando, o número de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é favorável para esta vida. Você pode ter se acostumado a isso. Talvez agora nem consiga viver fora dessas cidades, esse é outro assunto. Mas a vida que você é não está em busca desse tipo de ambiente. Então, o número de oscilações que estão acontecendo dentro de você não está a seu favor. A disfunção glandular é apenas uma manifestação. Uma função altamente calibrada de função glandular, uma delas é
A tireoide. É facilmente notável, a primeira coisa, os seus parâmetros fisiológicos e psicológicos se alteram um pouco, somente por causa do distúrbio. E outra dimensão é o distúrbio que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos. Outra dimensão de distúrbios é o tipo de alimento que você está ingerindo. Não é possível você comer algo nos dias de hoje que não esteja quimicamente infestado. Se você está comendo alimentos bem orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que eles usam. Já chegamos a esse ponto. É muito difícil comer algo que cresceu apenas em mata silvestre, que você possa colher alguma coisa e comer. Isso é muito, muito raro. Nem mesmo uma pequena porcentagem de pessoas pode mais comer dessa maneira. Tudo vem do supermercado. E o que vai para o supermercado é tudo sobre mais, não sobre o quê. E também isso, neste país, todas essas coisas já se foram, não se preocupe. Minha avó, todos os dias, o vendedor de legumes, você sabe, eles costumavam vir até a sua casa com uma cesta. Naquela manhã bem cedo, eles os teriam colhido, às 7h30 ou 8 horas, eles já estavam à sua porta. Quando eles vinham, e ela olhava para eles, quando ela queria comprá-los, ela não deixava o vendedor de legumes tocar nos legumes. Eles os colheram e os trouxeram. São frescos, agora mesmo foram retirados das plantas, mas, se eles tiverem que ir para a balança ou se ela tiver que escolher 1, 2, 3, 4 assim, ela não os deixava tocá-los, não toque nos meus legumes. Isso não era para evitar bactérias. Ela não queria que aquela mulher ou aquele homem tocasse nos legumes que os filhos e netos dela iriam comer. Ela os tocará de uma certa maneira. Ela irá acariciá-los e afagá-los, ela olhará para eles desse jeito e daquele, e então ela irá cortá-los e prepará-los. Não pense que tudo isso é engraçado. Se todas essas coisas estão faltando em sua vida, você tem que tomar comprimidos para lidar com a sua função glandular. E, de nenhuma forma, tomando um comprimido, você conseguirá equilibrá-la, você pode suprimi-la. Você não conseguirá equilibrá-la corretamente, de maneira alguma, porque todos os dias ela é diferente, a cada momento ela é diferente. Isso é calibração, um regulamento muito dinâmico que está acontecendo. Você a suprime e apenas toma uma pílula e, de alguma maneira, a controla. Você é um pequeno mecanismo disfuncional. E com essa disfunção, esse mecanismo disfuncional irá se manifestar de muitas maneiras, e você só saberá disso quando exigir mais dele. Quando você está vivendo com o mínimo de coisas, isso não aparece. É assim. Veja, mesmo que você tenha um pneu vazio no seu carro, a 20 km por hora você pode dirigir até a sua casa, sabe? Algumas coisas irão quebrar, algumas coisas irão se romper, mas você ainda pode dirigir. Somente quando você chega a 200 km por hora, e então, se o pneu estiver vazio, aí você sabe que irá sair voando da estrada. Então isso é tudo. Se todas essas coisas estão bem cuidadas, agora, quando você acelera a sua vida para funcionar a um nível muito mais elevado, ela simplesmente irá. Agora, se você acelera a sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá que ela surtará. Você verá isso acontecer ao seu redor todos os dias. Então, para investir tudo isso em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade ir morar na floresta. Você não pode sair dos ambientes sociais e partir. Pelo menos você deve se preparar para que essas coisas não tenham muito impacto sobre você. De qualquer forma, terá impacto. Mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos em sua casa, tenha algumas plantas à sua volta. Se não tiver espaço, encha o seu quarto. Isso fará alguns quartos parecerem estranhos. Abra metade do telhado. Ah, mas tem outro andar em cima, Sadhguru. Ok, abra a maldita parede para que alguma luz do sol venha até você. Sim. Não mantenha tudo fechado e só um ar-condicionado funcionando o tempo todo. Uma coisa é isso, as reverberações ao seu redor estão enlouquecendo totalmente este corpo, o tempo todo. Buuuu. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Até na Europa, lá é um pouco melhor.
Nos Estados Unidos, o tempo todo tem algo zunindo. Sem fim. Quando eu venho para cá, é como... Sabe? Simplesmente quieto. Que faz você se sentir vivo. Tudo está zunindo, você se sente vazio. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de você estar dormindo 8 horas por dia é apenas isso. Que não estão vivendo em seu habitat natural. Estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger de enfermidades, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todo tipo de desequilíbrio, você dorme entre 8 a 10 horas por dia. Isso é metade da sua vida, você está morto. A morte é sempre uma boa solução, mas não é a solução que estamos buscando. Nós estamos buscando uma solução para a vida, e não um fim para ela. Se você finaliza algo, isso está solucionado, não é? Solucionado ou não? Solucionado, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente solucionados. Então, se isso tem que acontecer, você pode, eu sei que você talvez vá parecer estranho, até eu vou pensar que você é estranho. Mas você pode trazer algumas plantas para o lugar onde dorme? Quando você andar, deve sempre estar consciente sobre as outras vidas que não seja a vida humana. A maioria das pessoas não está consciente nem mesmo de outros seres humanos, então eu estou lhe recordando, você deve estar consciente acerca de tudo o que está vivo, uma árvore, uma planta, uma folha de grama, um grilo pulando. E das pessoas que você não gosta passando por você. Todo tipo de coisa, você deve estar vivo para tudo. Não é necessário dizer nenhum, eu amo a árvore. Você não tem que amar a árvore. Você tem que ser nutrido por ela, esta é a única maneira de se viver. Quer você goste ou não, ela está lhe nutrindo neste momento. Se você o fizer conscientemente, tudo irá funcionar melhor. Algo tão simples como estar vivo para tudo que está ao seu redor, indiscriminadamente, talvez regularize o seu problema de tireoide. Claro, o Hatha Yoga matinal está lá, os Kriyas estão lá, todas essas coisas irão ajudar definitivamente, e os espaços consagrados, espaços poderosamente consagrados estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia, um ser humano, em média, o quanto de atividade física, que eles costumavam fazer no passado, as gerações prévias, e o quanto de atividade física que todos nós fazemos agora é abismalmente menos. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio do sistema é difícil. Então, se há um pouco de desequilíbrio, não vá dormir. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve iniciar uma atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com um pouco de vigor e alegria, você deve começar aquela atividade e fazê-la mais e mais se você estiver se sentindo mal. É verdade. Porque, no momento em que você retorna, você está empoderando aquilo. Bem, se você estiver muito doente, o caso é diferente, mas caso contrário, você deve. Porque estamos falando essencialmente de vários tipos de disfunções glandulares. Se exercitar é uma simples solução para tudo. E não faça exercícios, para aqueles que estão em Nova York, eu estou lhes dizendo, não faça exercício, vocês têm aquela pulseira fitness no seu... 10 passos. 12 passos. Não faça isso, esta não é a maneira de se fazer exercício, você talvez fique mais doente fazendo isso. Apenas alegremente fazendo algo. Estar alegremente vivo, atividade é, se você não sabe como se sentar aqui e estar exuberantemente vivo, apenas vá brincar, jogue um jogo, simplesmente corra em círculos. Apenas imite um gafanhoto quando estiver andando. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema. Quando você for agora, eu quero ver você. Porque você vai andar na grama, você deve ir como um gafanhoto. Você vai ver quanta vivacidade irá lhe ocorrer. Basicamente,
o seu problema fundamental é que você está levando a sua vida muito a sério. Então, nós temos que novamente lembrá-lo que você irá morrer de qualquer maneira. Não a leve tão a sério, porque ela vai terminar a qualquer momento. Você deve se controlar menos. Agora, se você se controlar menos, aquela última cena pode ser diferente. Do contrário, as pessoas te veem. Isso é uma coisa ótima que aconteceu com você, você se controlou menos. Agora mesmo, se você se controlar menos, você verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.